Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Mais um dia de greve dos caminhoneiros, é o 8º dia, os transtornos ainda permanecem, há um esforço muito grande para reduzir o problema de todas as paralisações que os grupos fizeram durante a semana passada. Houve um acordo enorme selado ontem entre o governo e líderes do movimento dos caminhoneiros, mas ainda há restrições porque o próprio governo agora já admite que há ali grupos infiltrados com, na verdade, uma agenda política que não tem nenhuma relação com a questão econômica das reivindicações feitas pelos caminhoneiros. Bom, esse é um dos destaques do cenário econômico. Vamos acompanhar ali. Os benefícios aos caminhoneiros vão custar 9 bilhões e meio ao governo. Há uma série de subsídios no preço do diesel, a gente vai explicar sobre isso. Isso foi anunciado ontem no acordo, mas de alguma forma já explicado, detalhado pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, hoje de manhã. Há dificuldades brasileiros reféns do movimento, a gente tem relatos ainda pelo país, ou seja, há problemas ainda de desabastecimento, sobretudo de combustível. E não raro você vê alguns comentários assim, alguns caminhoneiros deixam passar ali cargas vivas, ou seja, caminhões transportando animais vivos e também remédios. Bom, mas se não tem combustível para depois recarregar esse caminhão, ou seja, abastecer esse caminhão, não tem nenhuma bondade nesse processo. A gente vai discutir esse assunto também. Dia nervoso na Bolsa e com as ações da Petrobras em queda muito acentuada, nós vamos falar sobre esse assunto também. E o dólar subiu diante da perspectiva, na verdade, do aumento das incertezas na economia brasileira, dada essa greve dos caminhoneiros. Estes os destaques do cenário econômico que já está no ar. Bom, vamos a Brasília. A repórter Mariana Jungmann está acompanhando toda a discussão no Senado, porque parte desse acordo passa pela aprovação de algumas medidas provisórias que estão em discussão nesse momento no Senado. A Mariana traz os detalhes agora da capital federal. Mariana, boa noite. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, olha, as medidas provisórias, as 3 medidas provisórias que fazem parte do acordo do governo com os caminhoneiros já chegaram ao Congresso Nacional. Elas vão começar a tramitação delas agora, isso significa que elas vão para uma comissão especial mista a priori, né, inicialmente. Mas hoje o plenário do Senado já está votando outras medidas provisórias que estavam trancando a pauta da casa para poder liberar essa pauta para votação daquele projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia e que é também o projeto que vai tratar aí da redução dos impostos sobre o preço do diesel. Só que esse projeto, Piotto, ainda não tem acordo entre os senadores sobre o texto deles, porque esse projeto foi aprovado aqui na Câmara com alíquota zero para PIS e COFINS e os senadores, uma parte dos senadores não concorda com essa proposta e eles ainda não chegaram num consenso sobre isso. Então pode ser que seja aprovado hoje, inclusive, uma urgência para esse projeto, mas isso não garante que ele será mesmo votado amanhã. Ainda também falando sobre as medidas provisórias, as 3 medidas provisórias que são do acordo, também há ali alguma discussão em torno do texto delas. No caso da medida provisória que faz aquela reserva para o frete, né, de preço mínimo para o frete, há uma discussão se ela seria constitucional, se isso não poderia gerar aí um questionamento de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal depois. O líder do governo, Romero Jucá, inclusive, admite que ela pode ser aprimorada, ela é idêntica a um projeto de lei que ele estava relatando. Ele disse que no texto da medida provisória o governo já eliminou algumas inconstitucionalidades que existiam no projeto de lei, mas disse que o texto da SMP também pode ser ainda aprimorado pelos deputados. Eu perguntei também para o senador Romero Jucá em relação ao pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões, se isso não poderia também gerar problemas, porque estamos falando de contratos que já estão em vigor, né, com as concessionárias dessas rodovias. Ele disse que sim, esses contratos vão ter que ser estudados ainda para observar se há algum problema com a questão do pedágio neles, mas ele admitiu, o senador Romero Jucá, que as concessionárias podem pedir a revisão desses contratos posteriormente, se entenderem assim, mas ele disse que esse é um assunto para ser discutido depois e que nesse momento a prioridade é resolver essa crise com os caminhoneiros. Piotto. Muito obrigado, Mariana. O governo está, na verdade, fazendo contingência por contingência, mas na sexta-feira, quando foi anunciado aquele outro acordo,
nós explicitamos aqui que boa parte daquelas decisões passa por outras negociações. Este caso, por exemplo, quando envolve uma concessionária. Uma coisa é governo, os governos normalmente se entendem mais rapidamente, ou seja, se a estrada continua ainda em poder do governo estadual e do governo federal, ou seja, é uma negociação que se faz ali no alto escalão. Agora, quando há uma concessão de rodovia, por exemplo, o estado de São Paulo tem várias concessões de rodovias, várias rodovias concedidas, no contrato se estabelece como é que se faz a cobrança, ou seja, a concessionária tem de voltar atrás. Obviamente que essa questão da crise, o país parado, gera um custo ainda maior para todo mundo, ou seja, ninguém tem receita com tudo isso e talvez haja ali um bom termo de todo mundo, justamente para tentar superar esse momento difícil pelo qual o país está passando. Bom, hoje de manhã o ministro Eduardo Guardia explicou um pouco, o ministro da Fazenda, sobre qual é o custo para o Estado brasileiro dessa concessão maior do ponto de vista de subsídio do governo em relação ao preço do diesel, que foi a principal reclamação dos caminhoneiros. Ou seja, o custo é alto, esse custo sai do caixa do governo, sai do Tesouro Nacional e sai também da reoneração de várias outras atividades econômicas que estavam com a desoneração da folha de pagamentos, ou seja, da folha trabalhista, e agora serão reoneradas, mas tudo isso também passa, a Mariana explicou, por negociação no Congresso. Vamos lá, para a gente ver o custo dessa arquitetura fiscal que o governo montou para tentar dar um desconto maior para o diesel, depois daquilo que a Petrobras tinha oferecido, mas a primeira proposta do governo, nessa proposta final, é de 9,5 bilhões de reais até o final do ano. Esse é o cálculo que o governo fez. Obviamente que isso tudo não contando com grandes oscilações do preço do petróleo e do câmbio, porque nós, de alguma forma, temos ainda, a política da Petrobras de alguma forma continua, ou seja, essas oscilações vão acontecer, e se a Petrobras tiver um custo maior, quem banca isso é o Estado brasileiro, é o governo. Com esses subsídios todos, o subsídio vai para a Petrobras ou vai para o importador de combustível que traz combustível para o país. Ou seja, se não subir muito, ou seja, fica em torno disso. Se baixar o preço do petróleo, baixa o câmbio, o governo vai gastar menos. Mas se subir muito, o governo tende a gastar mais. Vamos lá, 9,5 bilhões, olhando para o cenário de hoje. 3,8 bilhões desses 9,5 bilhões vem do corte de despesas. O governo vai economizar mais, ou seja, vai reduzir o tamanho dele justamente para compensar esse subsídio, parte desse subsídio. E os outros 5,7 bilhões vêm do orçamento. É um dinheiro que o governo tinha lá como reserva emergencial, ou seja, é um dinheiro contingenciado. Quando a gente explicou sobre a estrutura de orçamento tempos atrás aqui no cenário econômico, tinha um valor ali que o governo deixa justamente para situações emergenciais. Parte disso vem justamente disso, 5,7 bilhões do orçamento, para perfazer esses 9,5 bilhões, que é o custo que o governo tem de dar essa concessão, ou seja, desse benefício maior em relação ao preço do litro do diesel. O valor será esse, olha, 46 centavos de desconto no litro do diesel, esse é o valor, ou seja, o desconto é esse, e aí tem uma divisão também. 30 centavos vem de subsídios governamentais, dentro daquela estrutura que eu expliquei. E 16 centavos vem da reoneração da folha. A reoneração da folha é outra coisa que vai gerar nova discussão, porque vários setores que hoje são beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos, ou seja, da folha de pessoal, fizeram esse acordo com o governo lá atrás justamente para poder contratar mais gente, para retomar a contratação de pessoas, ou seja, voltar ao mercado de trabalho, conseguir melhorar os níveis de desemprego do país. Boa parte dessas empresas, desses setores, vai reclamar nesse momento quando elas forem reoneradas, até porque o setor de transporte de cargas não vai ser reonerado, faz parte desse acordo também. E o principal argumento dessas empresas, desses setores, é que eles são geradores intensivos de mão de obra, ou seja, contratam muita gente. Se houver um custo maior para essas empresas, para esses setores, eles admitem que podem aumentar o número de demissões, ou seja, nós geraríamos mais um problema do desemprego, que já é o grande problema resultado da crise econômica de 2015 e 2016. Ou seja, tem mais uma negociação. Primeiro é a contingência da greve dos caminhoneiros, que gerou um desabastecimento do país, que precisa ser resolvido de forma emergencial. Mas depois há outras discussões, porque isso afeta outros setores, não somente as contas do governo. Também, por exemplo, a questão da reoneração. O governo, a equipe econômica defende a reoneração há muito tempo, mas não conseguia espaço político no Congresso para discutir esse assunto, porque os setores vão lá e dizem, olha, se voltar a reoneração, eu vou demitir. E tudo que o governo fazia nesse momento, até a greve dos caminhoneiros, era tentar criar condições para que as empresas voltassem a contratar, os setores voltassem a contratar, porque nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país, ou seja, o desemprego ainda é o grande problema. Depois de passado esse problema, teremos um novo problema para discutir
como é que a reoneração vai afetar esses setores e qual vai ser a resposta desses setores, do ponto de vista político de reclamar e do ponto de vista prático, se vão manter os funcionários ou se vão aumentar as demissões. Vamos lá. Seguindo sobre isso, a gente vai falar agora, porque hoje de manhã, para tentar explicar a situação do que o governo espera depois desse mega acordo, o gabinete de crise ali, que tem o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil e Carlos Marum da Secretaria de Governo, tentaram ali explicar justamente qual é a expectativa do governo. E claro, foram perguntados sobre se esse repasse, que é um esforço gigantesco do governo, de subsídio de 46 centavos de real ali, a menos no preço do litro de combustível, se isso vai chegar efetivamente na bomba, para que, obviamente, esse benefício chegue ao caminhoneiro. A gente acompanha agora trechos dessa entrevista coletiva que foi concedida hoje de manhã. Nós acreditamos que nós agimos corretamente, cumprimos tudo aquilo que nós havíamos prometido. Tudo o que foi prometido para o caminhoneiro, para os líderes, para os representantes dos caminhoneiros, para os reclames das redes sociais dos caminhoneiros, nós atendemos e esperamos agora que os caminhoneiros também cumpram com a sua parte e retomem a atividade e possam garantir o abastecimento da família brasileira, inclusive das suas próprias famílias, que devem estar preocupadas com o que está acontecendo. Então, o PROCON é que vai cuidar disso. Então, todos aqueles que são interessados deverão, se for o caso, fazer a comunicação ao PROCON. O interessado quem é? O caminhoneiro. O caminhoneiro passou a ser fiscal da observância ou não deste preço. Nós teremos que ter na bomba uma redução de 46 centavos deste combustível que venha a ser adquirido a partir de hoje, quando nós deveremos ter já nas refinarias a redução do valor de 46 centavos. A paralisação dos caminhoneiros ela está resolvida. Precisamos agora que os caminhoneiros voltem a trabalhar e até alguns possam voltar a trabalhar, porque nós temos notícias de constrangimento de alguns caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e isso não estão tendo condições de fazê-lo. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, falou em constrangimento de alguns motoristas que, depois do acordo, queriam voltar ao trabalho e estavam ali, na verdade, sendo pressionados a permanecer nesse movimento de greve, porque há duas coisas a serem discutidas nesse momento. O governo já sabe que há infiltrações, sim, de alguns grupos políticos no meio dos caminhoneiros, ou seja, e aí não é constrangimento, não, é pressão, é violência, é achaque, é coação, ou seja, é um movimento agressivo para continuar esse movimento com uma agenda política que não tem nada a ver com a questão econômica que foi resolvida no acordo, dadas todas essas reivindicações que foram feitas aí pelas associações e por grupos independentes de caminhoneiros. E a outra questão é que o governo está atuando justamente nisso, porque há um trabalho agora de polícia e das forças de operação militar para tentar conter exatamente esses grupos, ou seja, separar esses grupos para que os caminhoneiros voltem a trabalhar e, evidentemente, não fiquem ali, de alguma forma, na mira dessas pessoas. As associações de caminhoneiros que participaram desse acordo disseram que não fazem parte dos caminhoneiros esses outros grupos políticos, porque a agenda nunca teria sido, na opinião deles, política. Era meramente uma questão econômica que foi decidida, que foi de alguma forma resolvida nesse acordo. Bom, para a gente entender a situação pelo país, ainda foi mais um dia, o 8º dia de greve, foi um dia difícil para os brasileiros. A Vanessa Casalino acompanhou a situação em São Paulo e nos traz mais informações. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. Por enquanto, o prefeito Bruno Covas estimou um prejuízo de 150 milhões de reais com a greve aqui em São Paulo, isso até hoje cedo. Por aqui também, metrô e trens vão funcionar em horário estendido de 4 a 1 da madrugada e a cidade tem combustível para o transporte público de amanhã e também de quarta-feira. Rodízio municipal continua suspenso. Na área da saúde, as cirurgias eletivas marcadas para hoje foram canceladas para reservar insumos para os atendimentos de urgência e emergência. Os estoques de sangue nos bancos da capital continuam baixos. Nos postos de combustível, o desabastecimento é geral. Pelo menos 96%, dos postos não têm combustível e os que têm gasolina lá é preciso tomar cuidado porque pode haver adulteração.
Na CEAGESP, apenas 10% do volume diário, que é de 11 mil toneladas, foi comercializado hoje. O que tem chegado é a produção vinda do Cinturão Verde do estado, que vem por caminhos alternativos. E ainda a oferta daqueles produtos que podem ser estocados, como maçã, pera, abóboras e frutos importados. De acordo com uma estimativa da CEAGESP, quando o protesto dos caminhoneiros acabar, o abastecimento da maioria dos produtos deve levar até uma semana para voltar ao normal. Por enquanto, aqui em São Paulo, há protestos de caminhoneiros neste momento nas rodovias Regis Bittencourt, Via Anchieta, Anhanguera e Fernão Dias, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos entender a situação no Rio de Janeiro. A Flávia Grossi está acompanhando a situação na capital fluminense, no estado do Rio também. Flávia, boa noite. Boa noite, Pioto. Uma ótima noite a todos. A gente está aqui no Centro de Operações da Prefeitura do Rio e a cidade segue em estágio de atenção, que é o segundo nível em uma escala de 3. A informação que a gente tem é que os caminhoneiros ainda bloqueiam rodovias do Rio de Janeiro, mas eles não estão mais na porta da Reduc, que é uma das principais refinarias da Petrobras e que fica em um dos acessos ao Rio de Janeiro. Hoje, os postos da cidade começaram a ser reabastecidos. A gente lembra que mais de 800 postos ficaram sem combustível em toda a cidade e o motorista enfrenta aí cerca de 5 horas de fila para conseguir combustível. As escolas da rede municipal tiveram as aulas canceladas. São mais de 1.500 escolas que não tiveram as atividades hoje, mas a Prefeitura informou que a partir de amanhã as atividades voltam ao normal. Na rede estadual de saúde, as cirurgias não emergenciais foram canceladas. E hoje, na parte da tarde, a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio, fez um balanço. Segundo a Firjan, 9 em cada 10 indústrias fluminenses foram prejudicadas por causa da greve. Os prejuízos já chegam a 77 milhões de reais. Os setores mais afetados foram os de moda e os setores de alimentos e bebidas. Segundo o vice-presidente da Firjan, Sérgio Duarte, o preço de alguns produtos pode aumentar para tentar pagar aí os prejuízos que o setor sofreu. Pioto. Que gera uma inflação artificial se esses produtos subirem. Não só agora por causa desse momento de desabastecimento, mas pela demora, evidentemente, em normalizar os estoques. Se esses preços subirem, obviamente que mexem na inflação e isso muda completamente o cenário da economia do país. Bom, o fato é que o custo da greve não para de subir, a gente está tendo problemas em vários setores. Aliás, é o custo da economia. Até porque, por exemplo, o esforço que o governo faz, o esforço do governo é uma maneira técnica de se falar, é o esforço do contribuinte, somos todos nós. Essa conta vem, se o governo faz contingência em algum lugar para dar um subsídio para o diesel, é uma escolha que ele faz, tirar um dinheiro de um lugar para pôr no outro, mas esse lugar também era considerado importante até outro dia, ou seja, algumas pessoas perdem nesse processo, ou seja, há setores que, de alguma forma, quando a gente olha para o governo, o gasto do governo é todo dividido por partes ali, ou seja, esse setor, aquele setor, mas esse subsídio sai do contribuinte. O custo de uma demora na retomada da economia brasileira, que é o custo maior, esse vai para cada brasileiro neste país. Bom, para a gente entender um pouco um dos setores que está reclamando, e aí do setor privado, que tem problemas seríssimos com essa greve dos caminhoneiros, é o setor de proteína animal. A gente está falando tanto de ração que não chega nas fazendas, como o transporte, por exemplo, dos animais para abatimento e depois exportação, que é um peso muito importante na economia brasileira. A gente ouviu aqui o Ricardo Santin, que é da Associação Brasileira de Proteína Animal, que dá uma ideia do tamanho do custo que o setor está enfrentando, dada essa greve dos caminhoneiros. Acompanhe. Boa noite, Pioto. Estamos aqui em Brasília tentando ajudar na solução da crise desta greve dos caminhoneiros, que tem efeitos perversos para o nosso setor. A perda já econômica é absolutamente violenta, mais de 3 bilhões de reais, e não estamos computando o que está chegando todo dia e que serão perdas que crescerão exponencialmente. Quando falamos de exportações, são mais de 350, 400 milhões de dólares que não foram realizados pelo setor, e também quando falamos do setor no mercado interno, é incalculável o prejuízo que a gente está tendo, esperando que
cadeia volte a trabalhar na maneira correta, como sempre colocou. Infelizmente, estamos cada dia chegando mais perto do dia de ter o caos no nosso setor e ter a mortandade de animais. Aí sim, o prejuízo será incalculável na perda desses ativos biológicos e, acima de tudo, na fome e falta de abastecimento. O que demonstra claramente a gravidade do momento depois dessa greve dos caminhoneiros, que ainda persiste em alguns casos. A gente explicou todas as razões aí, mas enfim, buscando a solução. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem os números da Bolsa de Valores. Hoje foi um dia ruim para o Ibovespa, alta do dólar por insegurança e as ações da Petrobras despencaram. A gente volta em instantes. Bom, toda a discussão que se faz nesse momento, daqui a pouco eu tenho os números do mercado financeiro, mas a discussão que se faz é por que chegamos até essa situação com os caminhoneiros. Há uma discussão se houve um erro do governo na avaliação do movimento, se o movimento ganhou uma proporção que talvez não fosse para tanto. O tamanho das exigências, aí tem um custo fiscal disso, a gente já falou disso no primeiro bloco aqui do cenário econômico, mas enfim, qual seria a solução? Há uma discussão agora do que a gente chama do modal de transporte, que hoje no Brasil é praticamente rodoviário. Estamos falando de 70% do transporte sobre caminhões. Aliás, nos anos 80, 90, tinha lá uma frase assim que se olhava nas boleias, no para-choque de caminhão, sem caminhão, o Brasil para, a gente está vendo uma situação grave agora. O fato é que o custo no Brasil hoje é elevado por uma série de atividades. Há uma discussão sobre o tamanho do Estado brasileiro. Porque quando o governo consome muito dinheiro, é porque há muitas obrigações que o governo tem de atender. Ou seja, quando se fala sobre reforma fiscal, obviamente traria uma certa naturalidade, uma coisa menos complicada para o setor fiscal, uma tributação menor para o contribuinte e um andamento melhor para o dinheiro arrecadado nos impostos. Agora, por outro lado, quando se fala de reforma da Previdência, por exemplo, um custo hoje é extremamente elevado para o Estado. Tanto é que vai muito dinheiro do Tesouro para bancar a Previdência. A Previdência brasileira hoje é deficitária. Lá atrás, quando se discutia esse assunto, muitas pessoas diziam assim, mas não é necessário se fazer reforma. A gente está vendo agora que o governo, por exemplo, ao fazer essa concessão de um subsídio maior para o diesel, para resolver um problema maior que essa greve que está parando a economia brasileira, isso vai gerar um custo. Tira do governo, por exemplo, a capacidade de fazer investimentos. E alguns investimentos têm de vir do setor público. Raramente o setor privado entra em operações estratégicas, por exemplo, para desenvolvimento do país. Com esse subsídio diminui esse poder do governo, mas obviamente que o problema maior agora é esse momento econômico de paralisado pela greve dos caminhoneiros, que há informações de que já diminuiu bastante, tende a diminuir nos próximos dias, à exceção desses casos onde já se tornou um caso de polícia, porque há grupos políticos infiltrados fora da agenda econômica das associações. Bom, a gente conversou sobre esse assunto, perguntamos o que fazer diante dessa situação e a análise do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, que você acompanha agora. O Brasil ficou refém realmente do modal de transporte rodoviário, e os caminhoneiros têm um papel muito importante nisso. O aumento consistente do preço lá fora, por conta da crise, fez com que o governo tivesse que passar aqui, através da Petrobras, o preço, e acabou que se tornou inviável para os caminhoneiros e para os donos dos caminhoneiros. Então, a negociação foi muito forte e obrigou o governo efetivamente a ceder. Agora, pensar qual que é uma solução para médio prazo. A solução para curto prazo realmente não tinha muita solução. A solução era praticamente ceder. De certa forma foi bom, porque isso mostra claramente que não há mais espaço para aumentar impostos nem preços, e que seja lá quem for eleito vai ter que pensar efetivamente em redução de tributos, em diminuição de custo do Estado, porque não há espaço para você continuar sustentando um governo tão caro como a gente tem. Isso está inviabilizando a economia do Brasil em diversos setores. E os caminhoneiros mostraram pela primeira vez isso claramente. Então, é um bom recado em ano eleitoral. Tem muita coisa para a gente discutir e avançar, e este é um ano eleitoral importante para se fazer isso, discutir menos as firulas políticas e mais a construção de um país melhor. Vamos lá. Para a gente dar uma olhadinha agora no mercado financeiro. Hoje mais um dia de queda do Ibovespa. A gente falava dias atrás de 86 mil, 87 mil pontos do Ibovespa. Foi caindo. Hoje aqui, ó, uma queda de 4,49%, ou seja, 4,5% a 75.355 pontos.
O investidor tira dinheiro da Bolsa porque, obviamente, com a paralisação da economia, essas empresas vão lucrar menos, vão vender menos, a operação delas vai ser menor e, evidentemente, há menos dividendos. Ou seja, apostar no momento desse de insegurança da economia é bem difícil, você não vê investidor fazendo isso, é esse movimento de tirar e vender ações de grandes empresas que são negociadas aqui na Bolsa. O dólar é exatamente o contrário. Neste caso, hoje é uma questão de insegurança em relação à economia do país e o desfecho de tudo isso. E o dólar tem subido, depois de todas aquelas intervenções do Banco Central na semana passada, que fez o dólar cair, mas agora voltou a 3,72, uma alta hoje de 1,64%, o dólar em alta, portanto, com esse clima de incerteza que nós temos no país. Essas aqui são as ações da Petrobras, são as preferenciais, ou seja, aquelas que as pessoas têm, ou seja, você não tem direito a voto no Conselho da Petrobras, mas você negocia as ações, recebe dividendos e tudo mais. Uma queda hoje de 15%, uma nova queda, porque na semana passada também caiu na quinta e na sexta. A gente está vendo aqui, olha, a R$ 16,83, a Petri 4, esse aqui é o código dela aqui na B3, mas nós estamos falando das ações da Petrobras, as preferenciais. Agora uma boa notícia para essa conta que o governo está fazendo nos subsídios à Petrobras. O dólar subiu, é uma notícia ruim, muito ruim, porque são duas variáveis aí na conta do petróleo. O valor do câmbio, ou seja, de quanto custa o dólar em reais, e o quanto a gente paga pelo preço do barril do petróleo, que subiu muito recentemente e foi a razão das várias altas da Petrobras que a gente teve do óleo diesel, dos combustíveis aqui no Brasil, que nós tivemos recentemente. Mas aqui, desde sexta-feira, a gente está com uma notícia boa, tem baixado o valor do barril do petróleo no mercado internacional. O tipo Brent está a $75, chegou quase a $80 outro dia, hoje de novo uma queda de 1,10. E o tipo WTI, que é o petróleo texano, nos Estados Unidos, 1,48% de queda hoje também. Bom, o cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Num dia tenso, intenso na economia brasileira. A gente volta amanhã com mais informação. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.